Bom dia, irmãos. Graça e paz. Domingo passado, nós ouvimos o pregador falar sobre o meio de graça chamado comunhão. Uma vez que Cristo morreu por nós, Ele restaurou a nossa comunhão com Deus Pai e nos habilitou para ter e desenvolver comunhão entre nós. Foi o que nós ouvimos na semana passada. Se a gente não faz bom uso dessa verdade, do milagre da comunhão, é possível que nós estejamos perdendo tempo e subutilizando, ou negligenciando esse privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu. E é justamente, o pregador da semana passada terminou dizendo isso, justamente para proteger esse milagre da comunhão, esse privilégio de estarmos em comunhão com Cristo e um com os outros na igreja, que o Senhor deu para a gente um outro meio de graça chamado, lembram quem ouviu a mensagem no domingo passado? Disciplina. Foi assim que ele terminou. Ele disse que o Senhor nos deu a disciplina como meio de graça para proteger outro meio de graça, que é a comunhão que nós temos em Cristo Jesus e uns com os outros. Talvez você pense já assim: disciplina como meio de graça? Como assim? Como algo assim que soa tão desagradável pode ser um meio de graça? Se você pensa assim, é muito possível que você faça parte da geração cristã do pós-modernismo, que praticamente extinguiu o termo disciplina eclesiástica do seu vocabulário. É muito possível que você tenha sido enganado com a ideia que faz parte do ministério cristão apenas instruir e não disciplinar os faltosos. Cuidado. Eu fico pensando, se nós fôssemos pedir hoje uma redação para os membros da igreja sobre disciplina eclesiástica, será que nós teríamos propriedade bíblica para escrever sobre isso? Ou é algo que já está bem extinto do seu vocabulário, isso é algo arcaico? O pastor Valdeci, que esteve conosco aqui, se eu não me engano, numa das nossas conferências, escrevendo a revista teológica Fides Reformata, disse o seguinte sobre a disciplina na igreja. Ele diz assim: desde que os princípios do pós-modernismo encontraram lugar no seio da igreja, qualquer conceito que ameace o individualismo e a liberdade de escolha quanto ao estilo de vida, comportamento e outros, é logo taxado de arcaico. Estou dizendo isso para vocês porque a cada ano que passa, nós vemos aumentar a impressão de que essas palavras estão carregadas de uma verdade muito preocupante no seio evangélico. A igreja do nosso tempo não tem se preocupado tanto com o tema da disciplina eclesiástica. Eu acho que existem até igrejas que se dizem igrejas que nem praticam disciplina. Cada vez mais a vida das pessoas, inclusive os membros das igrejas, têm se transformado ou se reduzido a um problema exclusivamente deles, e não da igreja a qual eles pertencem. Muitas igrejas, sob a pressão do crescimento a qualquer custo, subtraem de seus púlpitos ou de sua prática esse assunto. Graças a Deus que essa aqui é uma igreja que não subtrai o tema disciplina eclesiástica dos seus púlpitos. Graças a Deus. Um outro teólogo batista do século XIX, chamado John L. Dagg, disse o seguinte: quando a disciplina deixa uma igreja, Cristo sai da igreja com ela. A questão, meus irmãos, é que o momento da igreja brasileira torna esse assunto extremamente cirúrgico e necessário. Fazer a coisa certa, mas do modo, com a medida e no momento certos, é um grande desafio para quem vai lidar com disciplina eclesiástica. Afinal, disciplina eclesiástica é um desafio intensificado devido à sua sensibilidade e à sua complexidade. Acreditem, mas preparar um sermão sobre disciplina eclesiástica dá dor na coluna durante a semana toda e nos traz para o púlpito com dor na coluna. Tamanha é a complexidade e a simplicidade e a necessidade urgente desse assunto. Inclusive, eu quero destacar para vocês, os pastores que estão me ouvindo vão entender e concordar, que é um dos atos mais doloridos para um pastor executar no seu ministério. É a hora que o coração sangra
e exorta ao mesmo tempo. É hora que a gente está sentado diante de uma ovelha dizendo para ela: o final é a morte. Você está indo para a morte. E a ovelha prefere comprar a briga. É hora que a gente, num aconselhamento, se pudesse pegar um caso igual e colocar de trás da cortina numa porta secreta para ouvir o resultado disso daqui a 3, 5 anos, se eu pudesse fazer isso, para tentar desviar essa pessoa desse caminho, eu faria. Mas a gente não pode fazer isso. Afinal, quem é o pai que gosta de disciplinar o filho? Tem alguém aqui que tem coragem de levantar a mão? Quem tem prazer nisso? Me lembro na época do seminário, Samuel, 5 anos, Ana, 8 anos de idade. Era dia de disciplina. Eles brigavam todos os dias, irmãos. Hoje, com 19 e 16, eles brigam menos, tá? Mas resolvem conflitos biblicamente, graças a Deus por isso. Mas me lembro de olhar para o Samuel e a Ana, depois de uma aula, chegar os dois no quarto ali, se engafiando, e eu olhei para eles: vamos lá, vocês vão ser disciplinados, filho. 10 minutos de sermão, os dois encostadinhos na parede. Samuel era muito bonitinho, era um pititico assim, ó. E eu olhei para eles, irmãos, depois de dar o sermão, com a chinelinha na mão, e eu olhei e disse assim: vamos lá, quem é o primeiro? Acreditem, Samuel deu um passo à frente e disse assim: pode ser eu, papai. Depois vocês me perguntam se eu executei a disciplina ou não, tá bom? Mas eu achei ele muito corajoso. Muito corajoso. Foi à frente da Ana e disse assim: pode ser eu, papai. Que prazer há nisso. Apesar dos muitos erros, irmãos, que foram cometidos neste tema no passado, vocês devem saber de casos de pessoas que foram mal disciplinadas, de igrejas que foram omissas no seu dever de disciplinar. Apesar disso, a disciplina eclesiástica ela ainda está viva. Ela deve acontecer na igreja porque ela é bíblica. A disciplina eclesiástica é bíblica. O texto que eu vou ler com vocês agora, em 1 Coríntios 5, do verso 1 ao verso 13, vai comprovar isso, tá? O apóstolo Paulo, com muita firmeza nesse texto, lembre com quem ele está lidando aqui, com corintianos, não é verdade? O apóstolo Paulo está lidando com gente difícil, dura, zangada, irada, né? Ele está lidando com esse público aqui, mas ele é firme e ao mesmo tempo ele é amoroso. Firme e amoroso, como deve ser o processo de disciplina na igreja. Ele demonstra como a disciplina eclesiástica protege a comunhão do povo de Deus. Eu quero ler o texto com você agora, para a gente tê-lo como nosso guia dessa exposição nessa manhã. Diz assim, irmãos: geralmente se ouve que há entre vós, dentro da igreja, imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade.
Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Como eu já disse a vocês, é um assunto que não é fácil, não é um assunto popular, mas um assunto necessário, porque onde não há correção nem disciplina, grava isso, não há amor responsável. Onde não há correção nem disciplina, não há amor responsável. O fracasso da disciplina hoje, no meio do povo de Deus, pode ser explicado em parte porque estamos ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou. Lembram-se do sacerdote Eli que julgou Israel 40 anos? Ele é denunciado por honrar mais os seus filhos do que a Deus. O amor de Eli pelos seus filhos foi talvez um amor intenso, mas não foi um amor responsável. Qual foi o final disso? Os seus filhos se perderam. Lembram-se de Davi? Ele amava os seus filhos, ele foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão, mas ele não tinha disposição de discipliná-lo de maneira correta. Nós somos informados que Davi nunca contrariou, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 6, o seu filho Adonias. Há dois extremos perigosos, irmãos, aqui quanto à disciplina da igreja. Ela é aplicada muitas vezes com displicência, ou muitas vezes ela é aplicada com um rigor desmensurado. Em alguns lugares, os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando ou passando por cima de situações que trazem desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. E esse foi o erro da igreja de Corinto. Mas existe também o risco de se aplicar a disciplina sem amor. Aplicar a disciplina com rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Cuidado! Muito da disciplina que é aplicada nas igrejas hoje, por exemplo, é aplicada em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência à palavra de Deus, de rebeldia e de pecado. Para nós que aplicamos a disciplina, tem um conselho. Quem aplica a disciplina precisa ter um coração pastoral. Este que aplica a disciplina deve ser antes treinado no seu primeiro ministério, que é a sua família. Já pensou? Se dentro da minha própria casa eu não consigo disciplinar os meus filhos com a maneira correta, na hora correta, com o tom correto, como eu vou ser habilitado para disciplinar os meus irmãos na igreja? Só assim ele estará pronto a usar a palavra para, olha esses verbos, exortar, ferir, curar, parear com o disciplinado e ao final de tudo isso, reconduzi-lo. Não é colocar numa geladeira e deixar ele congelar até morrer. É parear, é exortar com a palavra, é ferir. A própria palavra faz isso. Ela constrange, mas ela produz cura. Mas a gente precisa caminhar com o cidadão. Senão nós simplesmente jogamos a pessoa fora. Só assim esse líder vai ter sobriedade. Líderes, nós líderes, precisamos orar por sobriedade, 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 discernimento, perseverança, misericórdia, para quando chegar a hora de fazer isso que está sob a nossa responsabilidade.
Líderes que têm dificuldade com ira vão ter muita dificuldade para disciplinar alguém corretamente. Irmãos, como nós precisamos disso? Estou falando para a gente aqui agora, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério. Nós precisamos ter sobriedade. Se existe um exercício que o diabo vai fazer nos últimos tempos, é trabalhar para desintegrar a igreja. É desentregar as famílias. E nós precisamos de sobriedade. Talvez seja por isso que Pedro fala para a gente orar, para que a gente tenha sobriedade. Mas antes da gente responder a questão dessa manhã, como a Bíblia orienta a igreja a lidar com o exercício da disciplina, a gente precisa analisar aqui alguns aspectos da igreja de Corinto. Primeiro, a igreja de Corinto, vocês vão lembrar que ela estava numa cultura em decadência. Essa aqui não era uma realidade só da igreja de Corinto, mas também é a condição da igreja contemporânea. Vocês concordam que nós estamos vivendo um tempo de decadência? Decadência moral? Sempre foi assim na história. Essa oscilação, esses picos, e neste exato momento nós não podemos negar que nós estamos numa decadência na nossa sociedade. Dentro da própria igreja. A principal característica da cultura decadente dos coríntios, que pressionava os cristãos na igreja de Corinto, era o comportamento desregrado, era um comportamento devasso, promiscuidade dentro da igreja, e isso os levava a níveis diferentes de degradação. Primeiro nível era o pecado contra si mesmo. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo rodeada por todos os lados por um mar de paganismo. Irmãos, a concorrência era desleal. Em Corinto, por exemplo, estava um dos principais templos dos cultos gregos. Ali ficava o templo de uma deusa chamada, começa com A, termina com Afrodite. Quem é? Isso! Muito bom. A deusa grega do amor e do sexo. Nesse templo havia cerca de 1000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico àquela divindade paga por meio da prostituição. A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam na cidade de Corinto. Não se assustem, mas esses sintomas acontecem hoje dentro das nossas igrejas. Da cidade de Corinto se levantava o mau cheiro da prostituição e de toda sorte de degradação sexual. Vale lembrar que tinha outro concorrente também lá, um monumento a um outro deus chamado Apolo, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava o povo à prática da homossexualidade. Corinto era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem sexual dentro do casamento. Não sei se vocês estão acompanhando algumas coisas nas redes sociais, mas agora deu de chover pastor denunciando casos dos outros. Que tristeza! Relembrando casos do passado, coisas que ficaram veladas. Que tristeza, irmãos! Que coisa perigosa! Outro sintoma era o pecado contra o próximo. Veja o que ele diz aí nos versos 9 e 10. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com os fornicadores, mas não absolutamente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Outro era o pecado contra Deus. Veja que a sociedade de Corinto não tinha referencial em relação a si mesma, em relação ao próximo, muito menos em relação a Deus. Era uma sociedade como a nossa, uma sociedade sem rumo, uma sociedade sem absolutos. A igreja vivia numa cultura em decadência. Esse era o primeiro aspecto. Segundo aspecto dessa igreja, nessa sociedade, é que o pecado invadiu a igreja. E como eu disse para vocês, irmãos, isso é vergonhoso para nós. Vergonhoso quando nós vemos a igreja se comportando como ou pior que o mundo. O que nós fizemos, nem vou entrar no mérito dessa questão, mas pense, como a igreja de Jesus se comportou na época da pandemia das últimas eleições e como ela está se programando para se comportar nas próximas eleições. Estou falando de nós aqui. Todos nós somos pecadores, não há nenhum que não seja. Mas é muito mais vergonhoso quando nos vemos entre nós. Não é assunto lá do seu trabalho, não. É entre nós.
sendo arrogantes, sendo maledicentes, sendo presunçosos, sendo partidários, sendo não perdoadores, sendo pouco misericordiosos, sendo defraudadores e tantos pecados afins. É tão triste quando acontece entre nós, mas era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Em primeiro lugar, Paulo denuncia o pecado do incesto. O incesto é condenado pela lei de Deus. Um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, e a igreja, em vez de disciplinar esse faltoso, se orgulhava dessa loucura. Irmãos, isso era abominável aos olhos de Deus. O tempo presente do verbo possuir aqui enfatiza a possessão contínua. Eles estavam vivendo como marido e mulher sem estarem casados. Isso acontece na igreja hoje? Em segundo lugar, os cristãos faziam pior que os pagãos, porque o incesto violava os próprios princípios do mundo. A imoralidade, que é a porneia denunciada por Paulo nesse versículo 1, não é apenas o adultério, mas sobretudo o incesto. Paulo recrimina a igreja e denuncia o pecado de incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza. Está chovendo também nas redes sociais sobre casos de pedofilia dentro das igrejas, irmãos. É duro falar. Paulo diz que o incesto é condenável não apenas pela lei de Deus, mas também pelos princípios do mundo. Diz o apóstolo no verso 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Irmãos, nem mesmo a sociedade frouxa e permissiva de Corinto aprovava esse tipo de pecado. Embora o texto não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo não está censurando essa mulher porque ela não era membro da igreja. Ela ainda era uma pagã e não fazia parte da família da fé. A disciplina eclesiástica não é para os de fora da igreja, a disciplina é para os de dentro da igreja. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não fazem parte da família da fé. Disciplina é para os membros da igreja. Paulo diz: os de fora, verso 13, quem julgará? Deus os julgará. Cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja e são membros da igreja. O que Paulo mostra nesse versículo é que o crente, quando peca, para a gente, hein? O crente, quando peca, peca contra uma luz maior. O pecado do crente consciente é um pecado mais hipócrita, é um pecado mais danoso, é um pecado mais condenável. Quando um crente peca, ele está pecando contra o conhecimento. O crente sabe que o pecado é errado, reprovado por Deus e danoso à saúde espiritual da igreja. Portanto, quando um crente se entrega ao pecado, o julgamento sobre ele será mais severo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Terceiro aspecto dessa igreja: a atitude errada da igreja em relação ao pecado. Em primeiro lugar, essa igreja fazia concessão ao pecado, irmãos. Essa igreja autenticava o pecado. Sabe aquela história de ele rouba, mas ele faz? Já viu o crente falando isso? É dizer, eu não faço, mas eu acho normal. É dizer que pecado e santidade podem conviver no mesmo lugar e não podem. É dizer, por exemplo, que o namoro entre um crente e um descrente é normal. Não é normal. Jovens, não é normal. É dizer que o divórcio é uma opção que está tranquilamente à disposição dos crentes. Não está, irmãos. O divórcio não é uma opção que está tranquilamente à disposição dos crentes. Aqui, nós vemos que um membro da igreja chegou ao ponto de cometer um pecado pior que o pecado cometido no mundo. No entanto, a maior tristeza de Paulo foi a reação e a atitude da igreja em relação ao pecado do jovem incestuoso. Diz Paulo: e contudo, no verso 2, andai vós ensoberbecidos, batendo no peito, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Em segundo lugar, não lamentavam nem choravam pelo pecado.
Qual foi a última vez que eu e você choramos pelo nosso pecado que nos assedia? Ainda chora? A palavra grega que lamentar significa chorar o choro amargo de um funeral. É isso. Paulo está dizendo, como vocês choram nos funerais, deveriam também chorar pelo pecado. Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que vocês enfrentaram na hora do luto. Porém, em vez de chorar, a igreja estava ensoberbecida. Ela se avaliava e dava nota 10 para si. Julgava-se uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. Nada de imposições, nada de regras, nada de princípios e nada de fiscalizar a vida alheia, diziam eles. Irmãos, hoje, infelizmente, muitos de nós só choramos nos funerais, mas não derramamos nenhuma lágrima pelos escândalos e estragos que o pecado faz no meio da igreja. Acho que a gente deveria chorar mais por isso. Terceiro lugar, ela fica ensoberbecida pelo pecado. O que estava acontecendo é que a igreja não apenas tolerava o pecado, mas também estava vaidosa por causa dele. No verso 6, Paulo reprova a igreja dizendo, não é boa a vossa jactância. Essa sua reação orgulhosa, presunçosa, não é nada boa, não cheira nada bem. A nossa sociedade, de modo semelhante à sociedade de Corinto, não tolera absolutos. Cada um quer viver a sua vida, não é isso? Meu corpo, minhas regras. Cada um é dono das suas decisões, cada um faz suas escolhas. O mundo é plural. Nesse mundo, a disciplina está cada vez mais difícil. Você chama a atenção de um membro faltoso da igreja e ele diz assim, eu não quero que o senhor me incomode. Não quero que você toque nesse assunto. Eu sou o dono da minha vida e não permito que ninguém interfira nas minhas escolhas. Se vocês não estão satisfeitos com a minha conduta aqui, o que eu faço? Eu vou para uma outra igreja. E sabe o que é o pior quando ele chega na outra igreja? Esse membro faltoso, sem nenhum sinal de arrependimento ou possibilidade de tratamento, ele é recebido com festa. E provavelmente em poucos meses ou anos vai repetir o mesmo erro, porque não passou por um processo de tratamento. Em quarto lugar, não aplicava a disciplina. No verso 2, Paulo mostra à igreja que a concessão ao pecado é uma atitude errada. Em vez de estarem chorando e lamentando pelo pecado, eles estavam ensoberbecidos. Por causa da atitude errada da igreja, ele deixou de aplicar a disciplina ao membro faltoso. Aqui nós vemos de forma clara que sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela vai falhar na aplicação da disciplina. Quarto aspecto, o perigo do pecado na igreja. Qual é o perigo do pecado na igreja, irmãos? Em primeiro lugar, no verso 6 fala sobre a contaminação interna. Paulo diz no verso 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Paulo usa aqui a figura do fermento porque um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. Paulo está dizendo que a tolerância com o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Em segundo lugar, verso 7, o enfraquecimento externo, interno e externo. Ele diz, no verso 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Portanto, eles deviam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, ela perde a autoridade, ela perde o poder, ela perde a sua vocação no mundo. O pecado destrói o testemunho da igreja. Portanto, se sua igreja ainda pega sobre o pecado, diga glória a Deus. Se sua igreja ainda denuncia o pecado, diga glória a Deus. Diante do que a gente analisou até aqui, agora a gente pode responder à pergunta lá do começo. Como a Bíblia diz que a igreja deve lidar com o exercício da disciplina? Em primeiro lugar, tratar a disciplina como um ato imperativo. Não é opcional. A disciplina é um ato imperativo. A disciplina é uma ordem de Deus. Paulo escreve, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Tirado do meio é o que ele diz. Paulo ainda é mais enfático.
No verso 13 ele diz: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse caso aqui, irmãos, é um caso de excomunhão, de tirar da comunhão da igreja, de não fazer concessão. Mateus capítulo 18, 17, para reforçar esse ensinamento, nós vemos os passos da disciplina na igreja. São esses. Primeiro, o confronto pessoal. Segundo, o confronto por intermédio de duas testemunhas. E o confronto coletivo por toda a igreja. Porém, se o faltoso não se arrepender, ele deve ser considerado como gentil e publicano. Ou seja, ele deve ser tirado da comunhão da igreja. E esse é o passo a passo do processo da disciplina bíblica. Fácil de fazer? Nada fácil. Necessário? Devemos fazer porque é um imperativo. Em segundo lugar, a disciplina é um ato coletivo. A disciplina não pode ser apenas um ato da liderança, mas de toda a comunidade. Irmãos, se os membros da igreja não referendarem a disciplina, ela gera mais doença do que cura. A disciplina, ela precisa ser feita em nome de Jesus e no poder de Jesus, segundo o verso 4 desse texto. A igreja, ao se reunir para disciplinar um crente faltoso, deve estar reunida em nome de Jesus e no poder de Jesus, e dentro dessa ambiência que a disciplina deve ser aplicada. Imaginem se Paulo desse uma ordem para disciplinar um membro faltoso e a igreja dissesse assim, que ele não deveria ser disciplinado, fazendo todo o processo correto. Imaginem se os membros da igreja começassem a dizer que Paulo estava errado e que não poderiam apoiá-lo nesse propósito. O que aconteceria na igreja? Certamente o crente faltoso não se humilharia e toda a igreja seria contaminada pelo fermento do seu pecado. Em terceiro lugar, a disciplina é um ato restritivo e preventivo. Preste atenção em um ponto importante. A igreja de Corinto estava de que maneira naquela época? Dividida quando ela deveria estar unida. E ela estava unida quando ela deveria estar dividida. Estava tudo confuso. Vale lembrar que na igreja de Corinto havia 4 partidos pelo menos. O de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. Paulo disse que Cristo não estava dividido. No entanto, agora a igreja estava unida na concordância com o pecado. Que coisa feia. Ela estava unida quando não podia estar unida. Que perigo, irmãos. Isso é um resultado de uma igreja pautada nos seus próprios interesses. Paulo já havia orientado os crentes de Corinto a não se associarem com os impuros. Obviamente, ele não se referia aos impuros do mundo, porque nesse caso, eles teriam de sair do mundo. O que Paulo disse aqui é que eles não podiam se associar com membros da igreja que estavam vivendo de maneira desregrada. Olha o que ele diz no verso 11: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador com esse tal, nem ainda comais. A separação não significa ser antissocial. Cuidado com isso, tá? Podemos ter amigos fora da igreja. Não precisamos cortar o nosso relacionamento com eles. Precisamos, na verdade, influenciá-los e ganhá-los para Cristo. A separação significa não abrir o seu coração para quem não está em condições de lhe apontar para Cristo. É isso, a separação. Não abrir o seu coração para quem não está em condições de apontar para Cristo, de lhe ajudar nesse processo de santificação. Em quarto lugar, a disciplina é um ato de juízo, verso 5. O verbo entregar, usado aí nesse versículo, tem um sentido jurídico, parece uma excomunhão com especial referência à aflição do corpo por Satanás. Paulo não está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne. A disciplina deve ser feita em nome de Jesus, em união com os crentes. Por isso que eu disse a vocês que a disciplina é um ato seríssimo, grave, e que deve ser aplicado com cautela. Paulo diz para entregar o faltoso a Satanás para a destruição da carne. O que é isso? Esse versículo tem sido uma espinha na garganta de muitos exegetas e intérpretes. O que seria essa pessoa? A Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Os melhores intérpretes entendem que isso significa exclusão da comunhão da igreja. A igreja é onde predomina o governo de Deus. O mundo é o reino de Satanás. Então, entregar a Satanás significa tirar a pessoa da jurisdição, da comunhão e da proteção da igreja. Irmãos, a comunhão na igreja tem um valor muito importante, porque a igreja é um instrumento e uma agência do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre as pessoas.
Quando uma pessoa entra na comunhão da igreja, ela entra no reino, ela nasce de novo, ela nasce de cima, ela nasce do Espírito. E o que acontece? A partir daí, ela está debaixo do governo de Cristo e das bênçãos do pacto de Deus. Essa pessoa deve estar numa cidade refúgio, protegida de muitos males de Satanás. Veja como isso é sério. Os membros do corpo de Cristo desfrutam proteção dentro desse corpo. A igreja oferece proteção à malícia de Satanás. Não estamos imunes aos seus ataques, mas também não estamos expostos e desamparados diante dele. Irmãos, a igreja oferece proteção à malícia de Satanás. A igreja não precisa ser ajudante de Satanás para causar mais confusão. Em quinto e último lugar, a disciplina envolve um ato de perdão. A disciplina tem de incluir a disposição para o perdão. É muito importante a gente entender isso para o final da história. O que aconteceu com esse membro que foi expulso da igreja? Lembre que o propósito de Paulo era a sua restauração. A disciplina foi aplicada e o propósito foi cumprido. O jovem faltoso arrependeu-se. Agora Paulo orienta a igreja a perdoá-lo e restaurá-lo. Isso está lá no capítulo 2, versos 5 a 11 da segunda carta aos Coríntios. A disciplina precisa ser aplicada, ela precisa ser acompanhada e ela precisa ser concluída com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, a igreja deve amar, consolar e perdoar esse homem e recebê-lo de volta à comunhão da igreja. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador, para tratar com dureza o pecado e não o tolerar, contudo, para receber com muita ternura o pecador arrependido. Arrependido. Faço 3 breves orações com os irmãos. Depois da exposição dessa manhã, eu oro ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de todos nós aqui, para que Ele nos alerte, para que Ele nos faça tremer diante da sua santidade, para que Ele abra os nossos olhos quanto a pecados que possamos estar acariciando, dizendo assim, é só mais uma vez, é só mais um pecado, para que evitemos caminhar gradativamente para a disciplina eclesiástica. Oro também para que essa mensagem nos humilhe, evidenciando a graça e a misericórdia de Deus que nos chama à confissão. É possível que olhemos para o pecado da igreja de Corinto, os achemos extremamente pecadores, mas estejamos cometendo pecados na mesma alçada, que apenas os escondemos ou os tornamos socialmente aceitáveis. Uma terceira oração. Ora ao Senhor para que, caso precisemos em algum momento passar por um processo de disciplina bíblica, o façamos com firmeza e amor, o façamos dentro dos limites da palavra que exorta, mas cuida. Porque a disciplina protege os membros da contaminação e também protege o testemunho da igreja aos olhos da sociedade. Concluo com uma frase de Calvino que diz assim: assim como a doutrina de Cristo é a vida da igreja, também a disciplina é semelhante aos nervos da igreja, porque dela depende a coesão dos membros do corpo, estando cada um no seu próprio lugar. A disciplina é um tipo de rédea para conter e domar os que lutam contra a doutrina de Cristo. Um tipo de aguilhão para acordar os indiferentes. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Amém.